Boa tarde para você que está aí na internet acompanhando a gente. Vamos fazer mais uma roda de conversa virtual. Na verdade, essa roda vai ser pequena, somos eu e Fatinha já, né? Somente eu e Fatinha, que vamos conversar agora sobre o Fundeb. Isso aqui é mais uma roda de conversa para a gente desenvolver, discutir os assuntos que dizem respeito à nossa cidade e assuntos como o Fundeb, que são importantes não só para a nossa cidade, mas para todas as cidades do país, uma vez que é o fundo que financia a educação brasileira. Para que vocês tenham uma ideia da grandiosidade do Fundeb, só agora, em 2019, ano passado, foram aplicados 156,3 bilhões de reais no financiamento da educação básica no Brasil. Antigamente era a Fundef, que é só educação fundamental, mas no governo do presidente Lula nós transformamos isso em Fundeb, né, que é o Fundo de Educação Básica, que abrange também o ensino médio e o ensino de jovens e adultos também, e creches. Ou seja, é o maior fundo, né, que financia a educação pública no Brasil e que tem aí a função, né, de jogar o país para o futuro. Como eu falei para vocês, está com a gente aqui a Fatinha, e a Fatinha que vai fazer esse diálogo com a gente hoje nessa nossa live sobre o Fundeb. Fatinha, se apresenta aí para os nossos internautas, para o pessoal que está acompanhando a gente na rede. Então, boa tarde, Ramon, nosso candidato a prefeito pelo Partido dos Trabalhadores. É um prazer imenso estar nessa eleição junto com você, uma pessoa capacitada, preparada para administrar Porto Velho. Bem, quem não me conhece, sou Fatinha, também sou candidata a vereadora pelo Partido dos Trabalhadores, com o número 13789. Já fui secretária de Educação, né, desse município, também fui vereadora, graças à aprovação do povo de Porto Velho. E como secretária de Educação, a gente teve essa experiência, né, Ramon, de conhecer bem de perto a importância do Fundeb para a educação brasileira, em especial para a educação do município de Porto Velho. E nós aqui, assim, não poderíamos deixar de debater sobre esse tema, que está extremamente aí na mídia nacional, um tema extremamente relevante. Primeiro porque os profissionais de educação são vitoriosos, porque nós conseguimos aprovar, né, aí a partir de uma pressão social das instituições, dos sindicatos, o Fundeb permanente, porque a validade do Fundeb era até o final desse ano, né, que ele tinha sido aprovado há muito tempo atrás, então ele tinha uma validade que era agora dezembro de 2020. E graças aí a todo um trabalho dos profissionais da educação, de todas as centrais sindicais, né, ligadas à educação, né, os sindicatos, nós conseguimos também a bancada federal lá no Senado também, nós conseguimos aprovar o Fundo Permanente para a Educação Brasileira. Então, isso é uma vitória que nós temos que festejar sempre, né? Todos nós, profissionais da educação, temos que estar sempre brindando isso e agradecendo também a essa política que foi criada, com certeza, pelo Partido dos Trabalhadores, porque até então, como você falou, era um fundo de valorização aos profissionais da educação do ensino fundamental. E a partir da criação do Fundeb, nós passamos a valorizar e apoiar a educação brasileira como um todo, né? A educação básica, lá da creche, do ensino infantil até o ensino médio. Então, para iniciar, eu quero dizer que nós estamos ainda em fase de comemoração dessa conquista de deixar as coisas acontecerem com que o Fundeb seja um fundo permanente para a educação brasileira. E é importante destacar aqui, a Fatinha falou do Fundeb como sustentação da educação básica, mas no governo do Partido dos Trabalhadores, presidente Lula, presidente Dilma, não foi só a educação básica que foi valorizada. Nós tivemos a criação de inúmeros institutos federais, educação técnica, nós tivemos a criação da universidade, a expansão da rede de universidades, a expansão do acesso à universidade via ProUni, ocupando as vagas ociosas do setor privado. Ou seja, para nós, o Partido dos Trabalhadores, e é bom que fique claro isso para todos os nossos ouvintes aí, para todos os que nos assistem, que para nós do PT, educação nunca foi gasto. Para nós do PT, educação é investimento. É investimento nas pessoas, é investimento no país, é investimento no futuro. Para nós entender a aplicação do recurso educação, para nós não é gasto, é investimento. E assim, a gente conseguiu aprovar o Fundeb permanente depois de uma grande pressão
popular, né? As redes sociais se mobilizaram, né? A pressão foi para o Congresso se sensibilizou com essa necessidade, e agora o governo também tenta tirar recursos do Fundeb, né? É engraçado isso, porque o governo era contra a aprovação do Fundeb. Esse governo federal, que é um governo, a gente tem, se tem uma marca do atual governo federal, é destruição, né? E a tentativa de destruir as coisas o tempo todo. Ele não conseguiu impedir que o Fundeb fosse aprovado, o parlamento reagiu e aprovou, e agora ele acena com retirada de recursos do Fundeb para criar uma nova política social, que ele diz, né? E assim, isso já é um problema, vai ser um problema muito grave se eles conseguirem fazer isso. Nós acabamos de ter um baque no orçamento da União, uma retirada de 38 bi dos recursos do SUS, Sistema Único de Saúde, e agora o governo federal ameaça em retirar recursos do Fundeb, os recursos de financiamento da educação pública básica no nosso país. O escalonamento que foi aprovado do Fundeb até 2026, o governo federal entrou até com 23% da participação. Como é que você vê isso, Fatinha? A ampliação da participação do governo federal no financiamento da educação básica e essa tentativa agora do governo federal de tentar retirar, uma vez que perdeu a disputa pela criação do Fundeb, de retirar recursos do Fundo de Financiamento da Educação Básica no Brasil. Olha, Ramon, nós que temos assim um pouco de conhecimento da importância do Fundeb, como eu disse, é uma comemoração e, ao mesmo tempo, nós agora estamos assim com os nervos à flor da pele, né? Porque nós mal conseguimos concluir a comemoração desse fundo para ampliar, e aí eu acho que uma coisa interessante a gente reforçar aqui, até então o repasse do governo federal para o fundo era de 10%, né? Hoje, com a aprovação do Fundeb permanente, esse percentual ele cresce para 23% de forma gradativa, né? A cada ano ele vai ampliando esse recurso, então ano que vem nós teremos 12%, né? E até chegar em 2026 com os 23%. Então, quando esse percentual ele aumenta gradativamente, é claro que chegará aos municípios, aos estados e municípios, muito mais recurso para ser investido na educação brasileira. Como você disse, para nós, educação, recurso na educação é um investimento, não é gasto, é investimento. Então, serão mais recursos investidos, certamente, e uma das coisas que também foi muito importante nessa aprovação, que até então, no Fundeb, no desenho do Fundeb, que nós estamos trabalhando hoje, a obrigatoriedade mínima era de 60% para aplicação, para os profissionais, para o salário dos profissionais da educação, para a valorização dos profissionais da educação, né? Aí seria salário mesmo. E com a aprovação agora dessa emenda constitucional, nós teremos agora 70%, no mínimo 70% desses recursos para a valorização dos profissionais da educação. Até então era para os professores essa exigência. Hoje, com o Fundeb permanente, será para todos os profissionais, a merendeiro, o agente de secretaria. Então, houve uma mudança, né, nessa... Deixa eu fazer um parêntese nisso que você está dizendo, que as pessoas não sabem, mas a lei que institui a valorização dos profissionais de educação, reconhecendo os profissionais de educação, além dos professores, como fundamentais ao sistema de ensino, é da nossa senadora Fátima Cleide. A gente precisa dizer isso. A Fátima Cleide, na sua atuação no Senado, foi fundamental. Se hoje há um reconhecimento para todas as categorias, né, que trabalham, que sustentam o sistema público de educação no país, isso é fruto de um trabalho no parlamento feito pela ex-senadora Fátima Cleide, a nossa eterna senadora por Rondônia. Um mandato voltado para a educação, né? O Fundeb, ela participou ativamente da criação do Fundeb, à época o Fernando Haddad era o ministro da Educação. Eu queria só fazer esse registro aqui, você estava falando da valorização dos profissionais, e dizer que se o país hoje, né, conta com aproximadamente 4 milhões de profissionais trabalhando na rede pública em 141 mil escolas no Brasil, né, boa parte desse financiamento, da melhoria dessa qualidade, se deve aí ao trabalho da senadora Fátima Cleide, quando ocupou uma cadeira no Senado Federal, representando Rondônia muito bem. Continua aí, Fatinha, que você estava. Desculpa ter interrompido aqui. Não, isso é fundamental a gente lembrar, e aí quem está nos assistindo aí, nós, os profissionais da educação do nosso município, do nosso estado que está nos assistindo, é importante a gente frisar isso, né?
porque é uma conquista importantíssima. Até então, essas outras pessoas que trabalham dentro da escola, como a merendeiro, agente de secretaria, agente de limpeza, eles não eram considerados profissionais da educação. E com essa emenda aprovada e apresentada pela nossa ex-senadora Fátima Cleide, com certeza veio mudar a vida dos profissionais da educação de todo o Brasil. Então, você está certo em referendar, em reforçar a importância dessa emenda, né, desse trabalho da nossa senadora. E, além dessa questão, Ramon, da valorização, que aí cresce, né, em 10%, 10 pontos, né, 10 pontos percentuais, que era 60, passou para 70, os recursos do fundo para a valorização desses profissionais da educação. Então, isso é um ganho extremamente importante para nós, porque toda a população brasileira, até mundial, sabe que nós, profissionais da educação, precisamos de uma valorização muito maior, né? A gente que atua aí hoje com a pandemia, né? As famílias brasileiras, as famílias de todo mundo, né, que estão com seus filhos dentro de casa, tendo que fazer todo esse processo educacional dentro da sua cozinha, na sua sala, em qualquer lugar que seja, a partir de um instrumento que é a internet, as redes sociais, ele está entendendo e compreendendo o valor que tem um profissional da educação. Fatinha, deixa eu dizer essa coisa do valor da educação, Fatinha. Assim, a gente está falando da dificuldade da gente lidar com a educação dos nossos filhos dentro de casa na pandemia, e a gente esquece que o professor está dentro de casa também, tendo que educar os próprios filhos, né, e produzir, né, educação dos filhos de todos nós. Assim, eu acho que depois da pandemia, eu acho que a sociedade brasileira deve cada vez mais render homenagens e respeito a essa categoria de profissionais. Assim, porque a gente está reclamando muito de meu filho, eu não consigo fazer a tarefa com meu filho, porque eu estou trabalhando dentro de casa. Você imagina um professor que tem que dar aula para o alunado, e ele também tem filhos, que ele também tem que educar, que ele também tem que ensinar, que ele também tem que cuidar da tarefa, né? E eu acho que se tem eu tenho dito sempre isso, a pandemia, ela é uma professora, ela é um professor muito cruel, porque ela tem nos dado lições pela dor. A gente não devia ser obrigado a aprender pela dor, mas a pandemia tem nos ensinado muita coisa pela dor, pela perca, né, pela restrição, essa coisa toda de ficar em casa, de perder os familiares, de perder entes queridos, e você sequer poder prestar a última homenagem, a última despedida por conta do que nós estamos vivendo, mas ela também tem nos dado lições muito, muito duras, e que se nós formos capazes de aprender essas lições, eu acho que nós vamos melhorar muito como país, como sociedade, né, para caminhar esses passos futuros. Então, quando você faz essa coisa de valorizar o profissional da educação, e aí nesse caso especificamente os professores, que são responsáveis pela disseminação do conhecimento, né, pelo cuidado com a juventude e com a infância, eu acho que essa pandemia nos deu uma lição muito forte. Então, assim, eu acredito que todos nós, os profissionais da educação, que hoje estamos aí em casa, fazendo esse trabalho duplo, a mulher, então, a professora, né, além dela organizar suas aulas, dar suas aulas, a cobrar e cuidar dos filhos, das tarefas, ela ainda também tem as tarefas de casa, né, limpar, cuidar da casa. A gente sabe que isso é muito... Infelizmente, ainda não tem muitos companheiros que dividem essas tarefas. Então, assim, é tripla jornada de trabalho dentro de casa. Então, o estresse é muito grande. Então, nós precisamos dessa valorização e ficarmos atentas, né, a essa tentativa do governo federal, desse atual governo, de retirar uma parte desses recursos que mal conquistamos para serem aplicados em outros programas. Então, isso é uma conquista da educação de muitos anos, nós estamos aí na luta para que a gente consiga recursos para que haja essa valorização dos profissionais da educação, que a cada dia tem que se reinventar, como agora, nesse momento da pandemia, né? Nós estamos aprendendo a fazer uma educação de forma diferenciada, sem que ninguém possa estar nos ajudando, nos orientando. Então, assim, é complexo demais. E, para isso, a gente precisa ter a certeza de que esse recurso do fundo que foi aprovado e que é da educação, que é nosso, tem que permanecer na educação para que a gente possa melhorar as condições de trabalho do professor e da professora, as condições de atendimento aos nossos alunos, porque com os recursos do fundo eu posso melhorar
o transporte escolar, eu posso usar no transporte escolar, eu posso construir, reformar as nossas escolas, né? Então, assim, olha a importância desse dinheiro para a educação. Com esse recurso, eu posso comprar equipamentos, comprar material para distribuir para os nossos alunos. De repente, quem sabe, com esses recursos que vem a mais em 2021, eu posso disponibilizar um suporte ao professor, um apoio financeiro, uma bolsa, não sei como é que nós chamaríamos isso, para que ele possa pagar sua internet, para que ele possa melhorar suas condições de trabalho, porque a gente sabe que a pandemia está aí e que não vai agora, no início do ano, já ter vacina para todo mundo, né? Essa coisa do que você está falando aqui, o Marcelo está perguntando qual a importância do Fundeb para o município. Eu acho que você falou isso já agora na aplicação de reforma da escola, ampliar a rede, manter a rede funcionando, né? Eu lembro que os profissionais, à época que o PT governava Porto Velho, chegou até a pagar 14º salário, né, por conta das sobras do Fundeb no final do ano. Né? E você falou de uma coisa interessante aí, que a gente precisa começar a conversar muito seriamente. A gente foi pego de surpresa pela pandemia e teve que alterar a metodologia de lidar com o processo ensino-aprendizagem nas escolas. Mas uma coisa que fica é exatamente essa introdução dos meios remotos de educação, né, essa coisa que nós estamos usando aqui agora. Em outros momentos, essa nossa conversa seria ao vivo, né, com um auditório cheio. Isso. Mas, nesse momento, a introdução dos meios de comunicação remotos, né, eles entraram para valer, e isso não volta. Né? No ensino superior, por exemplo, isso não volta. No ensino fundamental e médio, a gente está experimentando essa coisa das aulas, né, pela internet, as aulas remotas pela internet, o professor produz e entrega na escola, quando consegue entregar, essas coisas todas. A tecnologia veio para ficar no processo de ensino-aprendizagem, no processo educativo brasileiro. Só que me parece que, como nós fomos pegos de surpresa, nós não tivemos tempo de pensar como isso seria introduzido, qual é a melhor forma. Nós vamos ter que trocar o pneu do carro com o carro correndo a 100 por hora, né? Para achar aí para modular esse processo de ensino-aprendizagem, essa coisa do método pedagógico mais adequado para formar as nossas crianças. Porque a gente sabe que, apesar de todo o esforço que vem sendo feito pelos profissionais de educação, a pandemia, né, ela vai nos gerar um déficit aí nesse processo de ensino-aprendizagem esse ano, embora formalmente o ano letivo em alguns lugares seja concretizado. Né? Então, eu queria saber de vocês, como é que você vê isso, essa coisa sobre o aspecto pedagógico, sobre o aspecto do ensino-aprendizagem, dessa introdução dessas novas ferramentas, que não são tão novas, já estavam aí, elas já eram utilizadas no processo da maneira tão extensiva e intensiva como vem sendo utilizado agora. Depois a gente entra num outro papo, né, que é a história do suporte a isso, dessa história de falar que todo mundo tem internet, que todo mundo tem acesso e que não é mentira. Vamos discutir primeiro essa coisa do pedagógico, do ensino-aprendizagem, na introdução dessa ferramenta de educação remota, vamos dizer assim, para as séries iniciais e para o ensino médio. Bem, eu penso não, a gente conversa com as crianças, né, com os adolescentes, até eu tenho sobrinhos que fazem faculdade, então, assim, é complicado para uma criança, vamos tratar aqui com uma criança, né, ela se concentrar 1 hora, 2 horas na frente de um computador ou com celular. Em sua maioria, as nossas crianças estão usando o celular. Então, aquela telinha pequena, onde ela tem que olhar as atividades, copiar, às vezes assistir um vídeo da professora, assistir a professora dando a aula. A gente sabe que as crianças, elas têm dificuldade de concentração. Nós, adultos, hoje, estamos aqui, a gente está trabalhando, praticamente uma boa parte da população brasileira está trabalhando de forma remota, a partir das lives, das reuniões. Quando você chega em um determinado horário, você está extremamente cansado, né? A sua mente está cansada, o corpo está cansado de ficar parado ali sentado. Agora, você imagina uma criança no processo de ensino-aprendizagem tendo que também fazer um novo jeito de aprender, né? Sentado, sem ter uma relação interpessoal com os colegas, com os amigos, com a professora, esse contato
humanizado, isso é extremamente ruim para o processo educativo, né? Porque você não está próximo das pessoas, você não está tendo aquela relação direta com as pessoas que você está acostumado, porque escola, para mim, é isso, é sala de aula, é todo mundo junto, trocando, um sabe mais, explica, outro entende, outro não entende, um ajuda o outro. Os nossos alunos, por exemplo, com deficiência, têm dificuldades também, então o professor que teve que aprender todo esse manejo com esse aluno, hoje ele está sozinho, isolado em casa, então são várias as questões que quando a gente coloca dentro de uma discussão e vai para o processo educativo propriamente dito, para a aprendizagem, você sabe que nós temos percas muito grandes nesse processo, porque a gente não compreende a aprendizagem apenas conteúdos dos livros, né? A aprendizagem é muito mais do que isso, vai além disso, são as relações interpessoais, a vida, a história do meu amigo, o que ele conhece sobre geografia de determinadas regiões, o que ele conhece das cidades, do seu bairro, e essas discussões, elas são extremamente relevantes e elas não estão acontecendo, né? Então, assim, é um estudo isolado, às vezes muito sozinho, e fica dentro dos conteúdos dos livros, né? Não vai além do que a gente acredita que deva ser a educação. Então, nós precisamos repensar muito sobre isso, discutir muito sobre isso, e o professor tem dificuldade também, porque aí ele diz, não, mas a minha aula não é só conteúdo de história, de geografia, minha aula vai muito além disso aí, né? Então, acho que isso é uma coisa que está dificultando para todo mundo, e a gente fica estressado, o professor fica estressado, o aluno também. Outro dia eu estava conversando com um garotinho de 11 anos, eu disse para ele assim, você tá estudando? Ele disse, tia, eu não vou mentir para você não, viu? Eu entro lá na escola, lá, assisto um pouquinho, depois eu deixo o celular de lado e não fico não, porque é muito chato. Eu não estou gostando disso. Eu queria estar na escola com meus colegas, com a minha professora, então assim, a gente sabe que em termos pedagógicos e educacionais, né, de aprendizagem ali, está sendo muito, nós estamos perdendo bastante nesse processo. E eu não sei, Ramon, a gente acha que nem eu, nem nenhum educador hoje, talvez alguns já avançarem em estudos, como é que nós vamos conseguir melhorar isso? Claro que nós vamos conseguir descobrir, porque os professores são extremamente inteligentes e criativos, é claro que nós vamos conseguir chegar e avançar numa condição melhor, mas nunca igual a uma educação que nós possamos trocar, estar juntos e discutindo e debatendo qualquer tema. Correto, porque educação, na verdade, não é só o livro e o conteúdo. Educação, a escola é um espaço de sociabilidade das crianças, é onde você tem seus primeiros contatos, você aprende boa parte do que a gente é hoje, as nossas lembranças são lembranças da época de infância, né, no momento muito feliz. Das brincadeiras, né? Porque brincar é aprender, né? Você aprender a respeitar o espaço do outro, você aprender a se relacionar com o outro, né? E você não aprende isso sozinho olhando para um computador. E a gente vai precisar muito, isso que você fala, de repensar os modelos, os processos, né? Porque a tecnologia veio para ficar nesse caso, né? E para alguns casos, assim, de maneira muito forte. Até porque nós não temos ainda uma perspectiva de retorno às aulas de maneira segura. A grande verdade é essa. Né? Onde se voltou à aula, você teve uma retomada de contaminação, e isso é muito grave. Né? Então, nós precisamos estar muito atentos a isso. Talvez aí, quando tiver uma vacina efetiva, né, que imunize as pessoas contra a Covid, né, que combata o coronavírus, que a gente possa ter segurança, aí talvez a normalidade retorne, né, e que a gente possa aí retomar essa volta às aulas. Então, assim, Fatinha, e outra coisa, essa coisa do dizer que todo mundo tem acesso à internet, né, que o professor tem acesso. Tem professor que não tem o notebook, que não tem o tablet, né, que está usando como é que fala, um pacote de dados que é dele, que não é um pacote de dados que foi cedido a ele pela Secretaria de Educação, está gastando do próprio bolso, seus próprios recursos para poder estar dando aula hoje, essa que é a verdade, para não deixar os alunos fora disso, porque se outra coisa que a pandemia ensinou é que essa máxima de que todo mundo está interligado é uma grande mentira. Né? É uma grande mentira porque todo mundo está plugado, mas a qualidade, aliás, como é em toda a sociedade excludente como a nossa, a qualidade do acesso
a esse bem que é a internet, que é um mecanismo, que é um suporte de integração da sociedade. Esse mundo moderno não é igual para todos. E a gente tem visto isso pelo Brasil afora, e os profissionais de educação, como as populações mais vulneráveis, não têm esse acesso todo à internet. Então a gente vai precisar de um programa aí muito pesado que financie ou que subsidie o professor a adquirir esses equipamentos, né? Nós precisamos na rede pública, não só a rede municipal, mas toda a rede pública, tanto a municipal quanto a estadual, né, de ter internet de qualidade nas escolas, né, que as pessoas possam usar a escola, que a escola possa disponibilizar essa internet de qualidade, que hoje não existe de forma alguma, né, e que possa também, aí tem um outro lado, que eu acho que é importante, na formação do professor, para conhecer as ferramentas e até a partir daí desenvolver, né, porque muitos professores acabaram caindo, né, nessa história da tecnologia sem saber se quer manusear os aplicativos, as ferramentas, né, e foi uma loucura, né, um estresse muito grande, e aí com esse compromisso que tem, isso deve gerar uma frustração enorme no profissional que não consegue desenvolver porque não tem o conhecimento dessas ferramentas. Eu lembro aqui que nas primeiras lives, que o pessoal chama isso aqui, esse nosso encontro virtual, eu apanhava para clicar o botão, tem aplicativo que você coloca na tela, né, o texto, você anima, até a gente aprender isso levou um tempo. Né? Eu me considero um semi-analfabeto digital, mas a gente é progressivo, vai aprendendo. A molecada sabe mexer isso melhor do que a gente. Né? Então, assim, esse espaço da tecnologia nas escolas, o poder público precisa assumir para si, tanto equipar as escolas, quanto subsidiar o educador, o professor, né, para que ele possa desenvolver da melhor maneira possível essa nova dimensão da educação, que é a educação remota, e desenvolver como auxiliar do trabalho de sala de aula. Fatinha, voltando agora você falou, a gente estava falando disso tudo por conta da pandemia. Como é que você está vendo as propostas de retorno às aulas com a pandemia que não cedeu, que os dados mostram que se estabilizou, mas qualquer movimento a mais acaba espalhando? Como é que está isso? Qual é a sua preocupação? Como é que você está vendo isso, essas propostas de retorno às aulas? Ramon, eu sou totalmente contra o retorno das aulas enquanto nós estivermos nessa condição, né? A gente vê aí Porto Velho, o estado de Rondônia entra no mapa vermelho, daqui a pouco sai, daqui a pouco entra. Então, assim, é muito instável ainda essa condição nossa da saúde em relação à Covid-19. Então, eu penso que nós, reabrindo as escolas nesse momento, a gente coloca em risco não só os profissionais da educação, né, mas também a família das nossas crianças, porque é claro que todo mundo já sabe, a gente já ouviu em vários lugares aí da mídia, que a criança ela pode, né, ser uma pessoa que leva e traz esse vírus, e ela às vezes nem vai sentir, mas a avó, a mãe, o avô, a professora, né, vai sentir as reações e, de repente, ter problemas maiores em relação à contaminação com o vírus. E a gente sabe que a criança, que a escola é um espaço, como a gente falou agora, um espaço de estar junto, de compartilhar as experiências, o seu dia a dia, as suas alegrias e as suas tristezas. Então, a criança não vai conseguir ficar sentadinha ali na cadeira. Nós vamos dizer para ela quais são os protocolos, que ela não vai poder levantar, que ela não vai poder abraçar, que ela não vai poder tirar a máscara, assim. Todas as explicações possíveis nós iremos fazer. Só que nós não temos a garantia de que ele vai querer fazer isso, porque a vontade de abraçar, de conversar, de brincar é muito maior. Principalmente agora, que ele está 6, 7 meses em casa. Então, é muito complicado nós voltarmos às aulas agora. Então, eu sou contra o retorno nesse momento. Eu gostaria que a gente só retornasse às aulas quando nós estivéssemos com a vacina, para que nós tenhamos garantia de que todos nós não vamos pegar Covid, né? E aí, nesse meio tempo, aí vem o que você acabou de dizer. Pensar em estratégias, principalmente de financiamento, de apoio com recurso financeiro aos nossos profissionais da educação, aos nossos professores, para que de repente, seja na própria escola, esse espaço onde ele possa elaborar suas aulas e, a partir desse lugar, fazer esse contato interativo com seus alunos. Eu, outro dia, numa outra roda de conversa que nós fizemos, eu disse, é muito difícil você
ser professor e professora e fazer todo o teu trabalho dentro de casa. Você precisa de concentração, você precisa ter um lugar seu para fazer isso, precisa de silêncio, precisa de tempo, né? Porque se eu estou em casa, eu tenho uma criança que está em fase também educativa, educacional, de 10 anos, 9 anos, 6 anos, de 3 anos, ele vai recorrer a mim, mamãe, quero água, mamãe, eu estou com fome. Ele não quer saber se eu estou planejando, se eu estou dando minha aula. Ele, às vezes, nem tem esse entendimento. Então, o professor, a professora precisa de um lugar adequado, preparado para que ele possa dar as suas aulas. E a sala de aula, e a escola pode ser essa sala de aula com uma internet boa. Ou então, eu dou um recurso para o meu professor para que ele possa estruturar a sua casa e fazer esse trabalho, né? Eu acredito... Pode falar. Tudo isso que está falando, nós precisamos de recursos para bancar tudo isso. E aí o Fundeb... Exatamente, nós começamos falando, né, da grandiosidade do Fundeb, das 139 mil escolas que ele atende, dos 40 milhões de alunos, dos 4 milhões de profissionais de educação que ele atende, né? E nós, falando dessa história da pandemia, nós retornamos a ele novamente. Porque quando a gente fala de política pública, a gente tem que ter claro o seguinte: se você não aporta recurso para executar a política pública é brincadeira, é só um nome ali, exatamente, num papel para dizer que existe. Então, o Fundeb é, de fato, a materialização da política pública de educação. E com muito orgulho a gente diz que essa concepção de política pública de educação, é disso que nós estamos falando. O Fundeb, ele é um marco de uma concepção de educação, de uma universalização de educação e de uma educação para todas, né? E é um marco que vem do nosso governo, um dos governos do Partido dos Trabalhadores. É bom frisar aqui, nós estamos indo para o nosso final da nossa conversa, né? Mas frisar aqui que os recursos do Fundeb, eles podem ser utilizados não só para a valorização dos profissionais da educação, que hoje passa de 60% para 70% desse valor, né, desse fundo, para aplicar para o salário dos profissionais da educação, mas também para a formação continuada, a compra de equipamentos, né? Então, nós não podemos perder esse recurso, nós não podemos aceitar que o governo federal retire dinheiro da educação para aplicar em outro programa. Eles têm que ver no orçamento da União recursos de outras fontes, não da educação, porque nós já temos muitos problemas e agora, com a pandemia, nós vamos precisar de muito mais suporte, muito mais apoio para desvendar, né, todo esse processo novo educativo que nós estamos aí tendo que enfrentar. E aí eu queria só reforçar também, Ramon, em termos local, que nós temos o Fundeb, né, em termos do fundo, que é um fundo nacional, estadual, municipal, que engloba todo aí o recurso dos municípios, dos estados e do governo federal. Nós também temos, no município de Porto Velho, o Plano Municipal de Educação, né? Então, quando a gente trata de pandemia, a gente trata de valorização dos profissionais da educação, a gente vai lá no nosso Plano Municipal de Educação. E lá tem também metas estabelecidas, estratégias estabelecidas no plano que prevê recursos para a educação. Por exemplo, os royalties das hidrelétricas construídas no Rio Madeira. Então, uma parte desse recurso, 70% desse recurso, tem que ser aplicado, está lá, é lei, na valorização dos profissionais da educação. Então, se não me engano, eu dei uma olhada, esse ano no orçamento chegou em torno de 110 milhões de reais os recursos dos royalties das hidrelétricas, justamente. Então, esse é um recurso que a prefeitura, né, e no caso você, nosso prefeito, terá que estar atento para que seja aplicado também na valorização dos profissionais da educação. Então, nós temos fonte, né? Nós temos recursos para que a gente possa fazer esse trabalho e ajudar a valorizar, a dar condição de trabalho para os nossos professores e professoras. Assim, falar de... A gente está o tempo todo dizendo isso, acho que a gente passou essa nossa conversa toda dizendo isso. Recurso para a educação não é gasto, é investimento no presente, investimento na juventude, é também investimento no futuro. Porque não existe país nenhum no mundo que tenha alcançado o nível de desenvolvimento social e econômico que não tenha
passado por um processo de expansão da educação em todas as suas dimensões, seja no ensino fundamental, no médio ou no ensino superior. Para nós, educação é uma das vigas chaves para sustentar o nosso país, para sustentar o futuro e para alavancar o país, e a gente coloca sempre isso, né, que o desenvolvimento para nós ele não é só desenvolvimento econômico, ele é desenvolvimento econômico e social, porque não adianta o país produzir riqueza e essa riqueza ser concentrada para uns e para outros. E uma das maneiras de reduzir desigualdade e de ampliar acesso para as pessoas é você ter um sistema educacional de qualidade que atenda a todos e a todas de igual forma. Então, essa nossa luta pelo Fundeb, ela está exatamente dentro desse marco de criar um país melhor, de criar um país menos desigual. Porque onde há um sistema de ensino público que funcione, você dá oportunidade e perspectiva de futuro para as pessoas. Fatinha, eu abro agora para você fazer as considerações finais, né, para a gente estar acabando essa nossa conversa, essa nossa roda de conversa, nossa live, como o pessoal costuma dizer agora. Né? Está contigo. Então, eu quero encerrar dizendo também, Ramon, que assim como o Fundeb, nós também temos o Piso Nacional dos Profissionais da Educação, que também foi criado no nosso governo, que é uma conquista dos profissionais da educação. A desigualdade em relação aos salários dos profissionais da educação era muito grande no país, né? A partir dessa lei, né, que foi criada pelo governo do PT, a gente conseguiu melhorar muito essa desigualdade salarial no nosso país. Então, também nós fiquemos atentos a isso. E dizer aos profissionais da educação que nós precisamos estar sempre antenados, de olhos abertos, né, entrando nesse debate, nessa discussão, fazendo com que cobrar dos nossos representantes dentro do Congresso Nacional, tanto no Senado quanto lá na Câmara Federal, para que isso não chegue a acontecer, né? Precisamos fazer pressão junto aos sindicatos, né? Os sindicatos que estão aí filiados aos profissionais da educação, para que isso de forma alguma aconteça e que os recursos da educação, que mal entrou nos cofres da educação, já saia para atender uma outra demanda. É claro que é uma demanda justa da sociedade, mas nós temos as nossas dificuldades e nós precisamos dos recursos da educação na conta da educação, tá? Quero agradecer você por essa oportunidade desse bate-papo tão bacana, tão importante para nós da educação. Você que é o nosso candidato a prefeito e tenho certeza que você, exercendo lá o poder, né, executivo do nosso município, com certeza os recursos permanecerão da educação, serão da educação e com certeza muito bem aplicados nas nossas escolas e na valorização das pessoas que estão lá fazendo a educação no nosso município. Muito obrigada e um abraço para você e para todos os nossos internautas que estão nos assistindo aí. Obrigado, Efati. O papo estava tão bom que eu esqueci de falar para o pessoal curtir, para o pessoal comentar, para o pessoal compartilhar essa nossa live, né? Porque a gente começou a conversar, educação é um assunto apaixonante para a gente, e é um compromisso político individual, meu e da Fatinha, e é um compromisso político do Partido dos Trabalhadores. Eu desafio alguém, o partido fez mais e investiu mais em educação do que o PT. O governo investiu mais em educação do que os governos do Partido dos Trabalhadores. E eu tenho uma saída para sugerir ao presidente Bolsonaro, que quer retirar recursos da educação para passar para um programa social. Eu acho importante reforçar os programas sociais. Nós pagamos algo em torno de 48% do orçamento da União para juro da dívida pública. Né? O juro da dívida pública atende a pouquíssimas famílias, a um punhado de banqueiros. Vamos retirar dinheiro dos banqueiros para financiar a educação, para financiar a política social, para financiar a saúde nesse país. A gente não pode... Diga, Fatinha. Só antes de você finalizar, só hoje, infelizmente, a gente teve um atendimento com um profissional da saúde que veio trabalhar no estado de Rondônia. Ele não é de Rondônia, ele veio de fora. E aí, na discussão, falando da educação, falando desse governo, né, ele teve a audácia, a cara de pau de dizer, né, e já votou no Lula e agora vota no Bolsonaro, que Rondônia não tem gente capacitada para entrar num curso de medicina, que nos últimos 20 anos os cursos de medicina foram
banalizados, principalmente nesses últimos anos do governo. Ele não disse do PT, mas é isso que ele... nos últimos 20 anos, né? Então, assim, nós abrimos demais as portas para os cursos de medicina, quer dizer, filho de pobre não pode ser médico, né? Então, assim, o absurdo do absurdo, então, assim, a educação, ela precisa ser fortalecida para que a gente não ouça esse tipo de depoimentos, né? E, em especial, de pessoa que nem conhece a realidade do nosso Estado de Direito, não conhece a realidade dos nossos alunos e dos nossos profissionais de educação do Estado de Rondônia. Eu fiquei extremamente, com muita educação, eu respondi, né, a ele, e disse que há, sim, interesses de alguns para que abram várias escolas de medicina nesse país. Nós queremos os nossos estudantes nos cursos de medicina de qualidade. Agora, se há instituições que não são de qualidade, é porque há todo um processo dentro do Congresso Nacional de ampliar determinadas, né, instituições para que as pessoas consigam enriquecer a partir disso. Mas nós precisamos, sim, de nosso povo, as pessoas mais simples e pobres desse país têm acesso a qualquer curso que ele possa fazer e que nós somos, sim, capazes de ser bons médicos no país do Brasil e de Rondônia. Então, foi bem complicado hoje. E eu estava assim, falei, não tem como a gente aceitar essa coisa, né? Isso materializa aquilo que o professor Paulo Freire... gastar R$300. Aquilo que o professor Paulo Freire dizia sobre ideologia. Todo mundo tem a sua. Resta saber se a sua ideologia ela é includente ou se ela é excludente. No caso da elite brasileira, ela nunca se conformou com o fato de o governo do Partido dos Trabalhadores ter uma política includente das pessoas, tanto para a educação, quanto para a saúde, né, quanto as minorias serem incluídas nos seus direitos. Na verdade, nós acabamos sofrendo a reação desse setor extremamente atrasado, conservador e excludente nesse país, que não admite esse tipo de coisa. E eu costumo dizer sempre assim, as pessoas que vêm de fora ganhar vida em Rondônia e falam que aqui não tem gente capacitada, eles dizem, volte para a sua terra, devia estar muito bom lá para você vir parar aqui. Né? Eu acho que a gente tem essa... Mas, eu não seria tão educado, Fatinha, porque se a pessoa está ganhando a vida em Rondônia, né, está tirando o pão de cada dia aqui em Rondônia, na nossa cidade, vem falar mal dela, é alguém que está cuspindo no prato, que está comendo, é alguém que está sujando a casa, exatamente, sujando a casa que lhe deu abrigo. Se era tão bom na sua terra, volte para lá. Se precisar que pague a passagem de volta para ele, a gente paga. Porque não faz falta. Eu respondi para ele, com certeza. Pois é, mas com a sua educação, com a sua gentileza, né? Eu acho que esse tipo de coisa merece uma resposta mais... O nocaute, não é? O nocaute. A gente que é filho da terra aqui, a gente fica... Porque a pessoa faz isso, então a gente fica. Que essa terra aqui acolheu a tantos e tantas, realizou tantos e tantos sonhos. Tá certo? E nosso compromisso com a educação está firmado, e aqui a gente reafirma novamente. Quando a gente diz que na hora do vamos ver, quem cuida de você é o PT, não é um slogan de campanha, é uma constatação de política pública da história do partido. Tá bom? Muito obrigado a todos e a todas que estão com a gente aí. Obrigado, Fatinha. Obrigado, João Anselmo, que está aí na técnica. Obrigado a todos e a todas que participaram, que estão assistindo essa nossa live, que comentaram, que compartilharam e que curtiram. Valeu, gente. Boa tarde. Um beijo a todos e a todas aí. Valeu. João, pode derrubar a sala. Obrigada. Valeu.